Vamos para a coletiva do Fernando Diniz. Vamos ver o que o treinador vai falar lá no Antônio Ascioli, em Goiânia, depois dessa derrota. Sair de trás com a mesma... A primeira resposta ficou inteirinha, muda. E foi isso. A nossa transmissão até mostrou uma imagem de uma orientação. Enfim, não dá pra saber a primeira resposta porque tava muda. Que você passou pro Natan ali, pedindo para ele, pro Arias e pro Ganso avançarem um pouco, né, para não deixar muito espaço ali, e a coisa acabou, talvez, imagino, não acontecendo da maneira como você queria. Numa situação como essa ali, quando você tenta, né, faz ali o pedido para que a coisa aconteça e ela acaba não acontecendo, geralmente é o que explica assim isso ali no campo? Foi a dificuldade do jogo mesmo, e o que aconteceu foi o que eu disse na resposta anterior. A gente não fez no segundo tempo, principalmente a partir dos 10 minutos, a gente não estava se aproximando para jogar e não estava colocando o time na frente para disputar a primeira bola longa e ter chance de ganhar a segunda e jogar no campo de ataque. E o que eu estava pedindo era isso, o time fazer uma coisa ou outra, e naquele momento eu estava pedindo para o time ser mais conservador, para usar mais bola longa, mas precisava tirar o time de trás para a gente poder ganhar a segunda bola e jogar no campo do Atlético. Diniz, boa noite. Thiago Lima do GE. Diniz, você acha que faltou maturidade para o time hoje, vencendo por 2-0 e tomar essa virada? É difícil falar maturidade. O futebol é muito complexo, né? O lance do gol do... O que a gente fez hoje muito mal, que a gente estava sendo há muito tempo um dos carros-chefe do time, era a marcação de bola parada. Então, taticamente, isso foi muito decisivo para o jogo de hoje. A gente não estava com times assim muito fortes na bola parada, Palmeiras, Atlético Mineiro, a gente não estava sofrendo absolutamente nada. E hoje a gente sofreu os gols e sofremos em outras ocasiões que eles poderiam ter marcado. Estavam encostando a cabeça na bola toda hora, que não é uma coisa muito incomum para o nosso time nesse campeonato. Então é difícil falar se faltou maturidade. No fundo ali, no segundo tempo, se o campo tivesse aqui do lado onde eu estava, provavelmente a gente teria tido um pouco mais seria um pouco mais assertivo, que era mais fácil para orientar, porque a gente não estava conseguindo sair mais. E tinha que fazer um jogo mais convencional. E nesse sentido, não sei se a palavra é maturidade. Faltou ali perceber o que o jogo estava pedindo, naquele momento do segundo tempo. Perceber o que o jogo estava se pedindo é maturidade, né? O que é maturidade se não você sozinho perceber o que a situação pede, né? Enfim, na sua vida aí mesmo. O que significa maturidade? Significa você perceber o que, né? Você ter noção das coisas sem que alguém precise te falar. Foi isso, né? Faltou maturidade. Então o Diniz confirmou que faltou maturidade sem outras palavras. Só bola parada, né? A bola aérea de fato incomodou muito o Fluminense ali no jogo. E o Atlético tem esse ponto forte, né? O próprio pênalti é uma bola aérea. O gol de empate é uma bola aérea também que sobra para o chute. Não seria um jogo para o David Braz, no lugar do Felipe Melo, o David Braz que é melhor nessa bola aérea para entrar num jogo desse? Não, discordo. Isso é você comentar, que é uma coisa meio estranha, assim. Por que você acha que o jogo do Atlético Goianiense é o jogo aéreo mais forte? Os outros jogos você viu eles fazendo muitos gols de bola aérea? Ou você está analisando pelo que aconteceu no jogo? Depois que aconteceu no jogo é fácil. Era muito mais justo você falar o Atlético Mineiro, a bola aérea, que tem jogadores que tem muito volume de ataque, tem falta perto, grandes batedores, time alto também. Então depois que acontece o jogo, a tua análise fica uma análise muito fácil, que eu já falei mais de uma vez que é um dos problemas que a gente tem. Analisar depois que acontece o jogo. Depois que aconteceu o jogo, foi o que aconteceu. O Atlético Goianiense, ao contrário, estava tomando o gol. Se você lembra da Copa do Brasil, eles perderam a vaga lá na arena da Neoquímica por conta de bola parada. Tomaram acho que 3 gols de bola parada. Então esse não estava sendo o ponto forte do Atlético Goianiense nesses jogos passados. Foi isso. Que se fosse uma coisa desse tipo, mas também isso não é uma coisa... O futebol não é você pegar uma coisa, isso é uma coisa muito fácil de se fazer e estraga as análises. A gente pega uma coisa, a gente quer justificar a derrota por aqui pelo olhar mais fácil. A gente não toma o gol porque tem uns... Então, se o David Braz estivesse lá, a gente não ia tomar gol. O que tem a ver o David Braz com a bola, que os gols, as chances que eles tiveram? Ali tem marcação individual, tem marcação zona, a bola fica peperecando na área. Então o David Braz, a bola ia mirar o David Braz e o David Braz ia tirar todas as bolas. Por exemplo, o Atlético Paranaense jogou o David Braz. E nós perdemos o jogo por causa de um gol de bola parada. Mesma coisa, escanteio. Então não é isso, não foi por conta disso. Porque a gente fica naquela de cometer as injustiças de crucificar alguém. Ou um jogador, ou de repente o treinador.
Mas não foi isso. Não perdeu por conta disso. Eu posso falar para você assim que a gente pode ter ganho o jogo. O Felipe Melo tem uma saída boa pra caramba. A gente saiu quase todas as bolas no primeiro tempo e criou inúmeras oportunidades. Se a gente continua saindo como saiu e marcando alto como marcou, nem chance de ter bola parada eles iam ter no segundo tempo. Então é um conjunto de coisas. Não dá pra gente fazer uma análise assim, pegar uma coisa que é complexa, fazer uma coisa simples para jogar para fora para a torcida para justificar o resultado do jogo. Não foi isso que aconteceu na minha opinião. A gente sofreu de bola parada, mas não por conta que um jogador jogou e outro não jogou. Eu acho que isso é muito ruim fazer uma análise desse tipo. Diniz. No fundo, lá no fundo, eu concordo com o Diniz, mas não é uma boa hora para concordar com o Diniz, não. Só para encerrar da minha parte aqui, a gente falou muito sobre o jogo, eu queria te ouvir um pouco sobre, projetando a questão da tabela do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que esses pontos aqui que poderiam conquistar, né, uma vitória, daria ali várias possibilidades. Só para explicar por que eu concordo com o Diniz, porque não acho que ele está defendendo o Felipe Melo. Assim, só para vocês entenderem, se um jogador entrar e fizer 3 gols contra, ele não vai reclamar do jogador. No jogo passado, por exemplo, ele achava que, na coletiva passada, né, ele achava que o erro do gol tinha sido de Ganso, e ele não falou que o erro tinha sido de Ganso. Ele não falou disso. Ele falou que não gostava de comentar. Ele não achava que o erro era de Felipe Melo. Mas o que eu queria colocar? Eu concordo que realmente, assim, o Atlético Goianiense não é um time extremamente forte na bola aérea. E aí ele ia ter que adivinhar que o Atlético Goianiense ia utilizar muito disso, que ia bem botar o David Braz. Entendeu? Tipo, é a análise antes e depois do jogo. Talvez até ele poderia ter respondido disso. Agora, você gostaria de ter botado o David Braz no lugar do Felipe Melo? Porque eu discordo da análise final dele, de que o Fluminense saiu muito bem com a bola e estava marcando lá na frente no primeiro tempo. Não estava. A reta final do primeiro tempo mostra isso. Não estava. Se a gente fosse colocar, projetando até o final do campeonato, qual que é o impacto que tem de sair daqui hoje sem os 3 pontos, né, com essa derrota? Não tem um para frente ficar pensando no impacto que vai ter. A gente tem que pensar no próximo jogo e tentar vencer. Tem justificativa. A gente tem mais 8 jogos no campeonato. Tem que tentar. O time hoje, primeiro tempo, até os 10 do segundo tempo, jogou muito bem. Primeiro tempo, principalmente, jogar aqui é difícil. Fez uma partida taticamente quase que perfeita. Marcando muito alto, com a maioria do tempo, provocando muitos erros e criando chance de gol. A gente fez 2 gols. Isso até os 35 do primeiro tempo. O jogo vai até 45, né? Teve um gol anulado. E a bola mesmo, que saiu o gol, a origem, a bola já tinha retomado a marcação, estava já a bola no pé do cano, a gente bobeou, surgiu o escanteio e a gente tomou o primeiro gol. Se vira 2-0, provavelmente a história do jogo tinha uma chance de ser outra. Mas agora é pensar para frente no sentido de que tem que pontuar. Não tem muito o que ficar projetando, o que precisa, qual o impacto que vai ter essa derrota. Tem que ter um impacto no sentido de a gente melhorar ainda mais para poder vencer os nossos jogos. Diniz, queria só te perguntar em relação ao Arias, que saiu sentindo a perna direita ali, é algo que preocupa você? Não, acho que não. Ele estava já se queixando, deixei ele mais um pouco. Mas não é uma coisa que ele sentiu e foi um sentido assim, foi uma dor incapacitante para ele continuar no jogo. Ele já estava sentindo, a gente achou por bem tirá-lo mais para preservar, assim como o Calegari sentiu, cãibra, o Cris Silva também estava sentindo desconforto. A maioria das substituições foi porque os jogadores solicitaram a saída. Ok, Diniz, obrigado. Obrigado, gente. Encerrando a coletiva do técnico Diniz. Pô, foi ruim não ver a análise inicial, né? Porque a primeira pergunta, normalmente, o Diniz fala a visão dele do jogo, né? Não ver a resposta dele sobre o que ele achou do jogo no geral. Porque assim, se for só esse final aí de primeiro tempo perfeito, etc., eu discordo bastante. E acabou ficando muito preso na questão do Felipe Melo ou não Felipe Melo, né? E aí é fato, né? Você vai adivinhar que o cara... A mesma coisa que você fala bem assim, pô, Diniz, o goleiro X é pegador de pênalti. Por que você não colocou ele em campo, já que teve pênalti, né? Tipo assim, pô, como é que eu ia adivinhar que ia ter pênalti? Nesse ponto eu concordo. Eu acho que teria milhões não, mas teria vários outros motivos de não colocar Felipe Melo e iniciar com um zagueiro de origem ali. E esses motivos existem. Eu continuo achando isso que o Diniz errou. Agora, não pela bola aérea. Enfim, uma merda. Mas discordo bastante do Diniz nessa coletiva, apesar de ter concordado na resposta lá do porquê outro zagueiro.